trazendo para você agora a parte 2 do meu relato de experiência do transtorno por estresse pós-traumático. E antes de começar o vídeo, esse canal é para você que está trabalhando o autoconhecimento, que está procurando mudar o seu comportamento por meio de quebras de crenças negativas, porque crenças elas existem positivas e negativas, para que a gente se torne pessoas melhores e obviamente torne isso aqui um lugar melhor da gente viver, né? E é com esse propósito para esse propósito que esse canal existe. Antes de começar, eu quero pedir para você que, por favor, se inscreva no canal, comenta, compartilhe e ativa o sininho para as notificações chegar para vocês toda vez que tiver vídeo novo no canal, tá bom? Ajuda aí que eu ajudo aqui, tá certo? A gente vai se ajudando, se conectando mutuamente. Bom, e no vídeo anterior eu falei para vocês, né, de como o gatilho foi disparado do estresse pós-traumático. Eu vivenciei uma situação de estresse extremo no ambiente de trabalho e precisei me afastar para fazer esse tratamento. Ainda não estou 100% curada, vou enfrentar novos desafios agora, né? Mas vamos lá, estou fazendo o que tem que fazer, o que tem que ser feito. E eu tinha dito, né, que eu estava sem convênio, eu precisei de assistência e infelizmente o SUS ele não cobre atendimento contínuo a esse processo, esse transtorno, porque é uma doença que não é crônica, ela é aguda, que ela pode ser sanada ali momentaneamente, numa coisa que vai precisar de tratamento contínuo, a menos que ela evolua para a depressão, que há uma probabilidade disso acontecer, certo? Bom, então me senti totalmente desassistida, primeiro invalidada no meu processo, porque eu não tive suporte, eu não tive uma rede de apoio, além da minha família, claro, eu não tive uma rede de apoio no espaço que eu achava que eu fosse ter, não tive. A unidade que eu trabalho, infelizmente, ela não me deu nem sequer uma ligação, aliás, a coordenadora sim, mas as outras pessoas interessadas, infelizmente, não fizeram isso. E eu disse aqui que eu posterguei muito em falar sobre tudo isso, porque vida aos meus eu vou trazer muito relato de experiência, contextualizando, claro, com o conhecimento e o autoconhecimento, e vou falar abertamente para vocês tudo que eu vivenciei e vivencio e tudo que eu vivenciei ao longo desses anos aí todos. Bom, e o primeiro passo para eu entender o que estava acontecendo comigo foi porque que eu tive, que disparou esse gatilho em mim, onde eu me vi realmente fragilizada por completo, gente. Eu não entendia porque que eu, uma pessoa que enfrentei tanta coisa na minha vida, muita coisa negativa eu vivenciei. E eu vou trazer aqui pra vocês ao longo, né, do tempo que a gente for ficando junto aqui. Eu vou trazendo sempre. E eu ficava assim, eu ficava buscando entender o que estava acontecendo. E aí eu fui fazer um mergulho, precisei fazer um mergulho na minha infância. E aquele evento adverso tinha a ver com um evento que eu vivi na minha infância. Um dos eventos, que foram muitos. Eu tive uma infância muito difícil, gente. Eu perdi a minha mãe, vou trazer um pouquinho aqui para vocês entenderem como os gatilhos, eles ficam armazenados no inconsciente, as memórias da gente, elas ficam guardadas no inconsciente da gente. E quando a gente atinge a fase adulta, alguns comportamentos que a gente tem, alguns problemas que a gente desenvolve, é porque a gente acessa essa memória do inconsciente e a gente não entende por que a gente age ou reage de determinadas maneiras. Bom, eu perdi a minha mãe com 6 anos de idade. A minha mãe, ela veio trabalhar, né, em casa de família, e engravidou de mim, em uma das casas que ela trabalhou.
E ela foi mandada embora, isso há 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás, eu tenho 51. E ela foi mandada embora. E quando ela foi mandada embora, grávida de mim, ela achou abrigo, ela não quis voltar, tá, pro interior, porque ela foi trazida do interior. Minha mãe era negra, muito jovem, quando ela veio, muito jovem. E é porque falar da minha mãe, gente, ainda quando eu falo dela, eu não falo com, eu falo com admiração profunda pelas escolhas que ela poderia ter feito diferente. E naquele momento a escolha que ela fez foi, né, foi essa. E ela protegeu a minha vida do jeito dela, mas ela protegeu a minha vida. E ela foi mandada embora dessa casa. Quando eu nasci, e aí ela achou abrigo em um prostíbulo e foi ali nesse lugar que ela me teve. Então você pode imaginar que a gravidez de minha mãe não foi algo fácil, foi algo bem delicado. Né? Ela teve que ir se prostituir para me sustentar e automaticamente sobreviver, né? O que era algo comum naquela época, quando as mulheres elas não achavam, elas não viam recursos, e aqui eu não quero julgar o comportamento da minha mãe ou qualquer outra mulher, tá? É diferente hoje a prostituição, se a gente for falar da prostituição hoje, a gente está vendo uma vertente mais, como é que eu posso falar, romantizada da coisa, mas há 50 anos atrás não, essas mulheres eram discriminadas, essas mulheres eram jogadas mesmo, em caminhos assim, quando elas não tinham suporte, não tinham uma rede de apoio, enfim. E quanto mais nova, pior. Bom, e aí minha mãe, ela me teve, e quando eu tinha 6 anos de idade, ela estava com 22 anos de idade, ela brigou com um dos clientes dela, porque um dos clientes dela não queria pagar o programa para ela, e ela precisava comprar o leite para mim, uma lata de leite para mim, e aí ela foi assassinada por asfixia. No dia que minha mãe morreu, gente, eu não tava em casa, tá? Ela tinha mandado eu ir dormir na casa de uma amiga dela, que eu achei que é uma coisa muito estranha, porque minha mãe nunca se separava de mim, eu fui muito amada por ela. Todo lugar que ela ia, eu ia junto, ela não se afastava de mim de jeito nenhum. Exceto, não sei se esse apego dela foi porque eu sofri violência sexual de um dos clientes dela quando ela saiu, um dia e me deixou com ele. E quando eu tinha 5 anos, eu sofri abuso sexual de um desses homens. E da partir daí ela não desgrudava de mim. Nesse dia que ela ia receber esse cliente, né? E não era quarto, a gente morava num cortiço, né? Isso há 40, né? 51 anos atrás, porque eu já nasci nesse lugar. Eu vi uma vez um profeta falando, ele dizendo o seguinte, que a gente não deveria contar fatos do passado da gente, porque isso poderia, de certa forma, descredibilizar, mas essa é a minha história, gente, eu não posso negar ela. Se eu negar a minha história, eu tô negando a pessoa que eu sou, né? E nós somos quem? Nós somos a nossa história. E o que importa não é a história que a gente teve, é o que a gente faz com a história que a gente teve. Isso é muito mais importante. E aqui eu não tô contando pra vocês como, ai, coitada de mim, coitada. Não, eu tô contando no sentido de vocês verem que como uma coisa que é tão guardadinha lá no inconsciente da gente, um dia ela pode simplesmente surgir e você fica perdido sem entender. Bom, e aí minha mãe foi assassinada e eu fiquei sozinha, porque eu não tinha contato. Meu pai, quando eu nasci, a minha mãe, ela voltou dessa casa que ela trabalhava, comigo no colo, eu tinha mais ou menos uns 2 meses. E assim, minha mãe, ela era uma mulher que ela contava tudo pra mim. Eu era criança, mas eu lembro de tudo que ela me dizia. Ela dizia nitidamente o nome de meu pai, ela dizia, essa história ela repetia assim, parecendo que ela sabia que ia morrer, gente. A sensação que eu tenho é que minha mãe, ela sabia que ela ia morrer e ela fazia questão assim, de relatar tudo pra mim. E aí, quando... Ai, gente, não é possível que eu precisar fazer a parte 3 desse vídeo. Eu acho que eu vou ter que fazer a parte 3, que tá ficando comprido. Mas
Só para finalizar aqui, tá? Talvez eu vá para parte 3. Eu acho que eu vou precisar ir para parte 3. Mas só para finalizar aqui nesse vídeo, minha mãe, ela foi assassinada por asfixia por esse homem e eu fiquei sozinha no mundo, sozinha entre aspas, né? Porque eu tive proteção de